Graça e paz, irmão e irmã. Quero saudá-los com essa graça e essa paz que só o Senhor Jesus nos dá. Chegamos ao último domingo deste ano, 27 de dezembro de 2020. Esse ano entrará para a história por vários motivos, mas principalmente por esta pandemia que acometeu o mundo, mas também o ano em que podemos experimentar o cuidado do Senhor de uma forma especial. E podemos também, neste último domingo, fazer o que sempre fizemos durante esse ano, entregar diante dele as nossas petições, os nossos medos, as nossas dificuldades e também os nossos agradecimentos, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Oremos em adoração a este Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu és digno de louvor e adoração. Santo, santo é Teu nome, Deus. Nós, os Teus servos, Pai, queremos chegar a Ti e erguer, Senhor, diante de Ti esse altar de louvor, de adoração, porque para onde iremos nós? Só Tu tem palavra de vida eterna, Pai. E nós queremos Te agradecer por finalizar mais esse ano, Senhor. Estamos aí às portas de um novo ano. O nosso coração se enche de esperança, e sabemos que o Senhor está no nosso meio e está no controle de tudo, está resolvendo todas as questões que precisam ser resolvidas, está abrindo caminho no meio do deserto. E nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Neste sentido ainda, eu convido você a ler comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10, que diz assim: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me enviou com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com a sua joia. Nós tivemos um ano complicado, mas o Senhor tem vindo com a sua salvação sobre nós. E nós queremos dar graças a Deus, glorificar mesmo, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Eu convido você agora a cantar o hino de número 8. Cantemos juntos.
E para o nosso momento de confissão, convido você agora a abrir comigo a Bíblia, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui o Senhor, mais uma vez, demonstra o amor pela humanidade, trazendo o seu Filho ao mundo em resgate. Nós temos vivido tempos difíceis e o Senhor Jesus, mais uma vez, tem se levantado no nosso meio em resgate do seu povo. E nesse momento de reflexão, vamos, sim, diante dele, entregar as nossas dificuldades, entregar aquelas questões que ainda estão na nossa mente, que precisam ser deixadas no altar, às vezes a nossa fraqueza na fé, às vezes é um pecado que precisa ser confessado. Então, este é o momento, meu irmão e minha irmã, de coletivamente e nesse primeiro momento, individualmente, você aí no seu lugar, fazer uma oração de confissão a Deus e depois encerraremos esse momento com uma oração audível. Oremos então. Senhor Deus, vem em socorro de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, nós queremos neste momento entregar no Teu altar, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, Senhor, muitas vezes a fraqueza da nossa fé. Nós queremos deixar aqui também, Senhor, porque nós sabemos o que somos, mas nós sabemos o que o Senhor tem nos feito. Como essa passagem nos diz, o Senhor tem feito nos filhos Teus. O Senhor tem vindo com este amor para a adoção e fazendo-nos ser filhos e herdeiros com Cristo, Senhor. Por isso nós queremos trilhar o caminho da santificação, Pai. Então, vem sobre essas questões, esses pecados que precisam ser confessados, precisam ser entregues a Ti, Senhor. Vem transformando, vem aperfeiçoando a obra que o Senhor iniciou, que é a obra de santificação. Nós queremos sim, Pai, deixar diante do Teu altar todas essas dificuldades, Pai. Agradecidos por tão grande misericórdia, nós entregamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E para a proclamação de perdão, leremos os versículos 6 e 7 do mesmo capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4, 6 e 7 diz assim, ó: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro, aleluia, por Deus. E nós podemos ter essa promessa de que o Senhor Deus envia o Espírito Santo a nós. E essa marca do Espírito Santo, ela nos faz filhos e herdeiros. Glória a Deus. Tão grande salvação. Tão alegres por essa promessa e alegres por essa convicção, por essa certeza que temos, podemos louvar a Deus neste momento. Bom dia,
irmãos. Paz seja convosco. Que todos tenham um bom domingo hoje. Nós temos pensado em novos conceitos. E o conceito de estar junto tem se alterado, tem se confirmado nos nossos dias. Trabalhamos juntos em espaços diferentes. E Jesus falou uma vez lá, está registrado no livro de Mateus, no capítulo 18, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é maravilhoso. Estamos juntos, mesmo que espaços diferentes. O importante é que Jesus está no meio de nós. Vamos agradecer a sua presença. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Queridos irmãos, hoje é o último domingo do mês de dezembro. É o último domingo do ano. Estamos encerrando mais um ciclo, um ano cheio de dificuldades, mas também em que o Senhor esteve ao nosso lado. Por isso nós devemos dar-lhe honra e glória pelo que Ele é em nossas vidas. Vamos adorar o seu nome. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua é
Faremos agora a oração com os dizimistas e ofertantes pela provisão e em agradecimento pela provisão do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem tido cuidado pelo seu povo, Senhor, tem nos protegido, nos livrado do mal, Senhor, tem provido as nossas necessidades. Nós temos tido o suficiente para o nosso sustento e ainda para ajudar, Senhor, alguns que necessitam. A sua igreja aqui nessa comunidade tem sido abençoada, Pai. E nós queremos te agradecer por isso, porque a tua palavra tem se cumprido. Como quando o salmista disse que ele foi criança e agora era velho e nunca tinha visto o justo mendigar o pão. Porque nós sabemos que o Senhor é provedor e por isso te agradecemos. Queremos neste momento te pedir que o Senhor venha reverter esses valores, Senhor, no teu evangelho, para que possamos expandir o reino, Pai, através dessa estrutura que temos, de tudo que o Senhor tem concedido a esta comunidade. Também queremos te pedir que venha usar a vida das pessoas que vão lidar com esses valores, Senhor, abençoar também cada um que é responsável por administrar esta quantia. Venha abençoar o irmão e a irmã que pôde contribuir, aquele que porventura não pôde contribuir nesse tempo. Abre a janela do céu, Senhor, para que possa participar neste momento também, em algum momento oportuno. É o que nós te pedimos, agradecidos, Senhor, por tão grande provisão. Em nome santo de Jesus. Amém. E neste momento, peço que você esteja atento, abra o seu coração, prepare-se, porque a palavra de Deus será pregada neste momento pela instrumentalidade da serva do Senhor, a pastora Dulce. Então, possamos ser edificados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, chegamos no momento da mensagem. Quero convidá-los para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao verso 40. Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao verso 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste desde todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino,
admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Este texto para a mensagem do último domingo do ano de 2020 é sugestão do anuário litúrgico. E quando eu li o texto, eu fiquei pensando, Senhor, o que compartilhar com a tua igreja sobre esse texto? Lembrando que na quinta-feira à noite celebramos o Natal em comunidade, em família, realizamos o nosso culto, que foi uma bênção. E esse texto, no início do capítulo 2, relata o nascimento de Jesus. E o texto fala dos anjos, fala dos pastores que foram até Belém, encontraram um menino. E a partir do verso 21, trata sobre a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, o cântico de Simeão, a participação da profetisa Ana e o menino Jesus em Nazaré. E no verso 21, fala de um tema que é a circuncisão de Jesus. E fala do cumprimento da lei. E também fala da apresentação de Jesus segundo a lei. O Filho de Deus se submeteu à lei de Moisés. E qual o significado do registro desses 2 momentos da circuncisão de Jesus e da sua apresentação no templo? Qual a profundidade, o sentido destes 2 eventos? Quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos 2 figuras importantes, 2 homens que Deus chamou, fez a aliança com esses homens e renovou. A gente vê a figura de Abraão, quando Deus chama e o faz pai de grandes nações ou muitas nações. Abraão é enviado por Deus para a Palestina. E o sinal visível da aliança de Deus com Abraão é a circuncisão. E eu vou pedir para os irmãos explicarem para as crianças o que é a circuncisão em casa, tá bom? Essa parte da mensagem. Deus também chama Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, e Deus dá a lei por meio de Moisés.
Então, as leis se dividiam em cerimoniais, que era relacionada à religião do povo, à sua vida diária, instruções sobre a guerra, as leis civis, que era o povo de Israel como nação, e as leis morais, que eram os 10 mandamentos. Então, a circuncisão era a marca visível da aliança com Deus. E a lei dada a Moisés era o cumprimento dessa lei. O povo cumprindo os mandamentos de Deus conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E Deus manda o seu filho Jesus nascer da descendência de Abraão para cumprimento da promessa e também cumprir a lei. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã é que nós percebemos a fidelidade de Deus ao longo da história do seu povo. O Senhor faz uma promessa em Abraão e ao longo da história de salvação, nós percebemos a fidelidade de Deus em cumprir todos os seus propósitos para trazer salvação à humanidade por meio de Jesus, para trazer salvação até os dias de hoje, a mim e a você e todo aquele e aquela que reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, no texto de Lucas, nós vemos na circuncisão o primeiro sofrimento de Jesus. E a circuncisão significa a remoção do pecado. Jesus não precisava passar pela circuncisão, porque ele não pecou. E ele era um bebê, não havia necessidade. Ele era filho de Deus e ele é filho de Deus. Mas ele toma o nosso lugar de pecador. Então, por isso se faz necessário a circuncisão. O segundo ponto da nossa mensagem é que Jesus, ele vem como nosso Salvador. O significado do seu nome, no verso 21 ainda, ele já nos fala do nome que Jesus recebeu. Deram-lhe o nome de Jesus, conforme o anjo tinha dito. Então, o primeiro ponto nós vemos a fidelidade de Deus ao longo da história em cumprir a sua promessa. No segundo ponto nós vemos Jesus como nosso Salvador, a promessa de Deus sendo cumprida. E essa cerimônia da circuncisão é Deus se fazendo homem por nós, ocupando nosso lugar para nos resgatar de debaixo da lei. O problema, amados, não era a lei de Deus e nunca foi a lei. O problema sempre foi o homem com a inclinação ao pecado, a nossa condição humana devido ao pecado. E a tendência humana é sempre transgredir a lei. E a lei exigia um pagamento, que era a condenação eterna. Então, era necessário que Jesus se tornasse maldição por nós, morresse em nosso lugar, para que tivéssemos acesso à vida eterna. E outro ponto importante que nós vemos no texto bíblico, a partir do verso 22 ao verso 24, acontece um outro ritual, é a purificação de Maria. Quando a mulher ganhava bebê, depois de 40 dias, ela tinha que voltar ao templo para passar pelo ritual de purificação. Então, a família simples
ela levava aqui, de acordo com o texto, um par de rolinhas e 2 pombinhos e apresentava. E havia o sacrifício do animal e aquele sangue era aspergido na pessoa, significando que Maria aqui, ela reconhece o seu pecado diante de Deus. E essa purificação de Maria também significa a nossa purificação, porque nós reconhecemos por meio do sangue de Jesus que nós somos pecadores, que nós precisamos do sacrifício de Jesus por nós, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Maria reconheceu aqui que precisava passar por esse processo. Pensando nesse texto, nesses rituais, nos dois, tanto na circuncisão quanto na apresentação de Jesus, e logo após a purificação de Maria, é que ela apresenta o Senhor Jesus. Então, Jesus não precisava passar pela circuncisão, mas ele passou para cumprir toda a lei. Glória a Deus por isso, porque a fidelidade de Deus fez com que Jesus viesse ao mundo com esse propósito de salvar a humanidade. E continuando o texto, nós vemos que quando eles estão ali realizando aquele ritual no templo, matando o animal, sacrificando para que o sangue fosse aspergido naquele lugar, fazendo a circuncisão também, a gente vê que o templo também é lugar de adoração. A gente vê o cântico de Simeão, nós vemos as palavras da profetisa Ana aqui, e tudo acontecia no mesmo lugar. Então, como Jesus veio como o Cordeiro de Deus, hoje nós cultuamos ao Senhor no templo, nas nossas casas, e não é necessário mais fazer o sacrifício de animais. Nós não precisamos mais circuncidar os nossos filhos homens. Nós não precisamos mais fazer esse sacrifício físico e matar animais também para sacrificar ao Senhor. Porque Jesus, o Filho de Deus, já cumpriu por nós todo o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No culto hoje, nós só viemos para adorar ao nosso Deus, fazer como Simeão e como a profetisa Ana, e contemplar o Filho do Deus Altíssimo como nosso Salvador. E é maravilhoso vir ao culto, louvar ao Senhor, estar na sua presença. Os rituais que hoje participamos é o batismo e a ceia do Senhor. E assim como foi a celebração da circuncisão do Senhor Jesus, que a família o levou para fazer esse ritual, nós também com alegria, quando vamos fazer a celebração do batismo e da ceia do Senhor, com a participação das nossas crianças. As leis do nosso Deus, as leis civis e as leis morais, elas continuam diante de nós. E porque vivemos uma vida de obediência a Deus, nós nos submetemos às leis do Senhor. O culto, hoje, na visão dos reformadores também, a liturgia do nosso culto, ela tem o nosso Deus como centro do culto. O nosso culto é teocêntrico. Deus é o foco. Ele recebe todo louvor.
Ele está sentado num alto e sublime trono. E o fiel deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Assim a graça e as demais coisas serão acrescentadas, conforme a teologia da graça e a soberania de Deus. Na prática, amados, hoje o culto é um encontro celebrativo entre Deus, a comunidade e desta consigo mesmo. É um tempo de adoração, é um tempo de alegria, é um tempo de nos colocar diante do Senhor. E o lugar do culto hoje é no nosso lar, é na nossa casa, junto com os nossos familiares e louvando a Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas. O tema nacional da Igreja Metodista deste ano, de 2020, foi Discípulos e Discípulas nos caminhos da missão vivem em unidade. E o nosso culto nos lares, mesmo separados, nós trabalhamos ao longo desse ano o tema da unidade e o tema da nossa identidade metodista também. O tema foi realizado com muitas mãos e muitas mentes. Muitos irmãos participaram do culto neste ano e nós agradecemos a participação de cada irmão, a participação das crianças, a participação dos juvenis, dos jovens, dos adultos, dos nossos idosos também. Nós celebramos ao Senhor no tempo da Páscoa, no tempo comum e agora no tempo do Natal, de forma significativa. E foi um tempo que o Senhor tem nos fortalecido nessa caminhada de fé, e a minha oração é que a gente possa continuar firme nesse final de ano, já pensando no ano de 2021, que o Senhor continue à nossa frente, nos fortalecendo a cada dia. Que Deus nos abençoe. E assim como Jesus foi levado ao templo pela sua mãe e pelo seu pai, para participar daquele ritual importante, para o cumprimento da lei, para que pudesse cumprir a promessa de Deus e se tornar nosso Salvador, que o centro do nosso culto, mesmo nos nossos lares, continue sendo o nosso Deus. E que quando voltarmos para o templo, nós possamos continuar firmes no Senhor. Não sabemos ainda quando vamos voltar, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que tanto em casa como no templo, o centro da nossa adoração é o nosso Deus. E quem nos une na mesma fé é o Espírito Santo de Deus. E o propósito que temos é de adorar o Senhor. Então o culto, ele nos uniu a Deus e nos uniu como comunidade de fé. E que Deus continue nos abençoando nesse tempo. Que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem nos nossos corações. Amém? Vamos orar então, irmãos, ao nosso Deus, agradecendo por esse ano que Ele nos deu, por esses encontros virtuais que tivemos, mais de culto, de adoração ao nosso Deus. Eu sei que não tem sido um tempo fácil, mas o Senhor está conosco, Ele nos fortalece a cada dia. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que é viva, que nos renova, que nos ensina, que nos exorta, ó Deus, que nos repreende, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nessa manhã, lembrando, ó Pai, do nascimento ainda de Jesus, celebrando o Natal, Senhor,
e todos os rituais que Jesus cumpriu para tomar o nosso lugar, para nos tirar de debaixo da lei, para vivermos uma vida na graça, Senhor. Mas sabendo, Deus, que por amor a nós, ó Deus, o Senhor enviou o Teu Filho, Pai. E desde criança, ao 8º dia de nascido, já começou ali o Seu sofrimento por nós, Pai, para que tivéssemos acesso ao Senhor. E depois dos seus 30 anos, o Senhor Jesus iria começar a sua missão e iria morrer por nós naquela cruz. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque Ele ressuscitou e Ele está à direita do Pai. Ele está contigo, Senhor. Nós te agradecemos também, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, Pai, para caminhar conosco, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelos atos salvíficos do Senhor ao longo da história. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua fidelidade, Pai, ao cumprimento da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Salvador Jesus, ó Deus, que veio a este mundo por amor a nós. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos reconhecer que somos pecadores, assim como Maria, que reconheceu, ó Deus, e passou por aquele ritual de purificação, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos reconhecer nessa manhã que nós precisamos de Ti, que nós somos pecadores, que nós precisamos de salvação e que não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus e na terra, Pai, a não ser o nome de Jesus. E que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Ti, a não ser por Jesus. E nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. E nós nos colocamos diante de Ti para viver uma vida de santidade, uma vida que Te agrada, ó Deus. Nos ensina a cada dia. Nós Te louvamos, ó Deus, porque como comunidade de fé, ao longo desse ano de 2020, Pai, a cada culto, Senhor, o Senhor nos animou, o Senhor, ó Deus, nos alegrou. O Senhor trouxe paz ao nosso coração, o Senhor trouxe alegria, o Senhor trouxe consolo, trouxe comunhão às nossas vidas. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue sustentando, Deus, a Tua igreja, que o Senhor continue, ó Deus, renovando a nossa fé, ó Pai, porque foi por meio do culto a Ti, Pai, por meio dos louvores, da adoração, das orações, da leitura da palavra, ó Deus, que o Senhor nos visitou, que o Senhor, ó Pai, continue abençoando cada família da nossa igreja. Visita nesse dia, Senhor, poderosamente, ó Deus, levando da Tua presença santa, ó Pai, que transforma o nosso interior, que traz, ó Deus, a Tua esperança, que traz da Tua paz, Pai. Fica conosco, Senhor, nesse tempo. Continuamos apresentando, Deus, o Brasil diante de Ti e o mundo, pedindo pela cura, Senhor. Pela cura, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, cada pessoa enferma, ó Deus, que está no leito de hospital, que está na sua casa, ó Deus, ou fazendo tratamento em outro lugar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não somente, ó Deus, as pessoas que estão tratando do Covid, Pai, mas que estão tratando de outras enfermidades também, Deus. Clamamos diante de Ti pedindo a cura. Consola, Pai, todos os irmãos, ó Deus, e amigos que perderam pessoas, ó Pai, preciosas, parentes, ó Deus, ao longo deste ano. Consola, Pai. Ó Deus, o Teu povo, consola, Senhor, as pessoas, ó Deus, que tiveram perdas. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a economia, ó Deus, que o Senhor abençoe a questão social do nosso país e do mundo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te louvamos, ó Deus, pela participação de cada irmão, de cada irmã no culto. Te louvamos, ó Deus, pelo trabalho social realizado pela Tua igreja.
Te louvamos pela fidelidade também do teu povo, ó Pai, nesse tempo. Abençoa, Senhor, cada líder de ministério, ó Deus. Abençoa cada membro congregado da nossa comunidade e pessoas que se chegaram mais a Ti, ó Deus, nesse tempo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua conosco, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.